Vibe Mundial FM. Olá, muito boa tarde, caros ouvintes da Vibe Mundial. Vamos dar início aqui ao Alta Conexão. O meu tema de hoje é falar um pouquinho sobre essa questão de mal-estar que as situações acabam criando, né, ou despertando na pessoa, que faz com que ela se sinta mal. Eu tenho um lema que na vida tudo o que façamos tem que ser para preservar o nosso bem-estar. É bem-estar para estar bem. Entretanto, de acordo com algumas experiências, algumas relações, algumas conexões com algumas pessoas, esse bem-estar se transforma em mal-estar e faz com que a pessoa, então, fique mal. Esta permissão em ficar mal mediante as experiências é porque você não sabe controlar a si mesmo, leva a situação para o lado pessoal, né? E ao levar para o lado pessoal, você aceita esse convite, né? Ou aceita a proposta daquilo que está chegando até você, né? E ao aceitar, você permite despertar esse mal-estar no seu interior. Por exemplo, alguém chega e faz um comentário qualquer a seu respeito, você leva pro lado pessoal, se sente rejeitado ou desvalorizado ou questionado naquilo que você é, e a partir daí, então, isso vai gerar um peso dentro de você, vai criar um mal-estar dentro de você. Eu acredito que nós evoluímos do sutil, né, para o sutil. Então, precisamos eliminar o que densifica, o que gera gravidade, o que torna as coisas graves e pesadas, né? Vivemos num planeta com gravidade, então eu acredito que já há uma tendência das coisas ficarem mais graves, mais pesadas. Então, como eu posso transformar esse peso em leveza? Como eu posso transformar esse mal-estar em autoconhecimento de maneira a eu não permitir que esse mal-estar se estabeleça ou permaneça ou fique no meu interior, né? No seu interior? Como você fazer, como transformar essa energia, no fundo, ruim numa energia boa? A única via é a via do autoconhecimento. Tá? Então, o autoconhecimento, ele vai te dar segurança, vai te dar confiança para você saber tratar, lidar, se envolver, se relacionar com certos acontecimentos da vida. Há uma tendência no ser humano de querer encontrar uma pílula mágica, né? Querer que algo de fora venha resolver, né? Quem sabe Deus vai lá e joga uma energia qualquer e resolva todos os seus problemas. Há pessoas que procuram a espiritualidade só na hora que estão com problemas, só na hora que estão com dificuldades. Muito raramente eu vejo as pessoas procurando a espiritualidade para entender o que é que está acontecendo com ela, o que ela fez para gerar aquele resultado e como ela pode fazer para curar isso, resolver isso, transformar isso em conhecimento para que dessa forma ela não fique mais vulnerável, para que ela possa voltar a evoluir e a expandir e não mais, né, ser dominada por aquela manifestação que estava lhe gerando mal-estar. Então, é importante que você saiba que todas as experiências que você vive, que de alguma forma criou um mal-estar ou que gerou peso na sua vida, como uma raiva, um ódio, uma mágoa, uma decepção, entre outras, é porque a ausência do conhecimento na tratativa de saber lidar com aquela situação faz com que você fique vulnerável e dominado por aquela força, dominado por aquela energia. Por quê? Porque você não sabe neutralizá-la, né? Você não consegue equalizar, você não consegue criar uma postura mais favorável que preserve aquilo que você é, a sua vida e a sua existência, frente àquele determinado acontecimento. Então, eu digo sempre que entre o indivíduo e o que ele pretende atingir, existe apenas a ausência de conhecimento entre ele e o seu objetivo. Então, a busca pelo autoconhecimento sempre vai ser a via mais favorável. Não é a busca por alguma coisa para resolver, como se você não fizesse parte daquele processo, como se você se excluísse da situação, você querer que alguma coisa de fora venha resolver. No momento que aquela situação de fora resolve por você, não é mas foi você que criou aquilo, então, no mínimo, você vai ficar sem o conhecimento de saber lidar com aquilo. Então, isso pode ocasionar, né,
que, mediante a essa situação, você venha, porventura, no futuro, passar por uma experiência similar àquela e, novamente, você vai transformá-la num problema. Então, não existe problemas, existem soluções. O problema é quando você está frente a uma determinada situação e você não sabe qual é a resposta certa. Isso é uma coisa que está no inconsciente coletivo, que faz parte lá das suas memórias da sua infância na escola. Na escola, você aprendeu que para você ser aprovado, você tem que tirar boa nota. Para você ser aprovado, você tem que saber sempre a resposta certa. Para você saber a resposta certa, você tem que ter estudado. Para você ter estudado, você tem que se envolver com o conhecimento, né? E aí você vai ser testado para provar para a professora que você é um bom aluno, né? Não é nada pessoal, né? É só para você realmente mostrar que você aprendeu o que tinha que aprender, para que você possa passar para um novo ano letivo, para uma próxima experiência, para um próximo processo. Eu acredito que a vida é uma escola, né, de ensino-aprendizado, onde nós estamos sempre aprendendo e estamos também ensinando, replicando os nossos conhecimentos, desde que esses sejam sempre favoráveis à vida e à existência, que preservem a ordem e o equilíbrio, nos tornamos realmente um professor benéfico na vida dos outros, uma influência boa na vida dos outros, ou não, dependendo do que você quer causar na sua vida. Se você quer causar tragédias, né, então aí com certeza você vai tentar fazer os outros se sentirem mal com a sua presença. Não sei se isso realmente é gratificante, mas para certas pessoas parece que sim, porque elas reclamam da vida todos os dias, estão sempre insatisfeitas, estão sempre querendo que as coisas sejam diferentes do que a realidade, portanto, elas estão sempre criando conflito com a verdade, com a realidade, e valorizando sempre a ilusão, portanto, elas não entendem que elas estão conectadas com o mal que rege a ilusão, porque o mal rege a ilusão, e o bem rege a realidade. Então, a gratidão é valorizar aquilo que existe, a ingratidão é não valorizar aquilo que existe e querer que aquilo que existe seja diferente daquilo que é. Então, isso significa que, no mínimo, essa pessoa não tem noção do envolvimento com a realidade. Como consequência, é claro que ela não vai conseguir evoluir, é claro que ela não vai ter prosperidade, é claro que ela não vai conseguir expandir na sua vida. Por quê? Porque a sua ignorância, a sua falta de conhecimento e, às vezes, por vezes também, as suas teimosias ou as suas crenças limitativas, os seus paradigmas, estão ali atrapalhando ela de conseguir gerar esse processo. No meu trabalho, na minha mentoria do PH Vida, Potencial Humano de Vida, eu criei uma mentoria que é focada em 4 etapas, 4 consultas, onde na primeira eu já identifico quais são os seus mecanismos de autossabotagem. O que são mecanismos de autossabotagem? São situações onde você acumulou algum processo mal resolvido que gerou mal-estar na sua vida. Então, ou seja, o que é um mecanismo de autossabotagem? É a sua tendência de autossabotar, de se autoprejudicar. Do gênero, você faz a festa e você mesmo estraga a festa. Você sabe nadar, mas você morre na praia. E há várias formas disso se manifestar e muitas vezes estão inconscientes e você não sabe, por exemplo, quando você diz, não consigo viver sem você. Isso é uma autossabotagem. Toda vez que você cria uma certa dependência com alguém ou com algo, isso lhe aprisiona, então isso é uma autossabotagem. Então são várias as formas que podem aprisionar e impossibilitar você de conseguir evoluir. Todos esses mecanismos de autossabotagem, eles são criados no inconsciente a partir de pequenos traumas e grandes traumas, e esses traumas não necessariamente é um acidente físico, né, mas sim alguns traumas psicológicos, ou seja, toda a sensação de retração da sua energia já cria um trauma. Por exemplo, todas as suas decepções que você não perdoou, que você não aceitou, que você se magoou, está com raiva e com ódio, isso já criou um padrão no seu inconsciente, isso vai criar um mecanismo de autossabotagem e isso vai interferir nas suas relações interpessoais, ou seja, você não vai conseguir aprender a amar. Por quê? Porque você está com isso bloqueado, porque você não aprendeu a perdoar, ou seja, aprendeu a aceitar, a saber lidar com aquela situação para, a partir daquilo, você conseguir evoluir. Então, as mágoas e as decepções, elas estão muito ligadas a uma ideia daquilo que você gostaria que fosse, né? Uma ilusão daquilo que você projeta sobre as pessoas, a uma tendência de você querer que os outros sejam a sua imagem, a sua semelhança, ou que ajam como você agiria, e aí, como consequência, é claro que você vai se decepcionar. E isso tudo fica gravado no seu inconsciente, cria esses mecanismos de autossabotagem, energeticamente interfere no fluxo da energia vital, nos seus chakras, no seu processo evolutivo,
repetitivo, isso faz com que as experiências comecem a criar conflitos, e a partir desses conflitos vão criar padrão, ou seja, você vai começar a viver experiências repetitivas, do gênero já vi esse filme, e lá mais para o fim pode se transformar esse bloqueio, porque a energia não está conseguindo fluir, ela está em conflito, isso pode fazer com que crie uma doença psicossomática, que é uma das minhas especialidades, em romper com os processos que desenvolvem doenças psicossomáticas, como também o processo de rompimento com esses mecanismos de autossabotagem, liberação, né, dos traumas e dos conflitos provenientes principalmente da primeira infância, segunda infância, 0 aos 7, 7 aos 14, que é normalmente quando você não está ainda com o seu cérebro preparado para viver as experiências, não tem o conhecimento e se torna automaticamente extremamente vulnerável, né? Então, na primeira etapa do meu processo, é identificar esses mecanismos, dar um exercício para você, onde você pratica 2 vezes por dia, e em uma semana você melhora de 40% a 80%, depende da pessoa, mas normalmente nunca é menos de 40%. Isso já é um grande avanço. Por quê? Porque você vai estar mais livre para poder fazer a segunda etapa, que é aprender a se conectar com a sua essência, ter a primeira ferramenta de autocontrole, onde você vai proteger e zelar, preservar aquilo que você é, a sua ordem, o seu equilíbrio físico, saber e ter poder sobre as manifestações de pensamentos e emoções que podem desestabilizar você, para que saia desses processos repetitivos de padrões e emoções que acabam gerando bloqueio no fluxo da sua energia vital, e também bloqueio nas relações com as pessoas e na sua prosperidade, e não só. No segundo trabalho, então, eu dou essa ferramenta, lhe dou uma ferramenta de autocontrole para você aprender a neutralizar essas manifestações, o que vai te dar poder sobre as manifestações, e é muito legal isso, e funciona, e é uma coisa super fácil, super simples de fazer, né? Difícil é realmente a pessoa fazer as coisas contra ela mesma, porque vai contra o seu próprio princípio, que é amar a vida e a sua própria existência. No terceiro processo, vamos então identificar imagens de experiências que você viveu, que bloqueou lá no seu inconsciente e que estão contribuindo para esses conflitos. Aí vamos lá e vamos neutralizar e bloquear isso. Eu considero que tem 2 situações que tiram você do seu paraíso. A primeira delas é na primeira consulta, onde você vai criar esses espelhos que refletem aquilo que você é, que criam esses mecanismos de autossabotagem. A segunda situação que tira você do seu paraíso são as experiências que você não resolveu. As experiências que estão lhe gerando mal-estar e que prenderam você lá através das mágoas, das raivas, dos ódios, das incompreensões, do não reconhecimento, e assim vai. Tá? Então, aí, mediante esse terceiro processo de libertação, você retorna para o seu paraíso. Ou seja, o que é o paraíso? O paraíso é você estar em paz com você mesmo, com a sua vida, estar tranquilo e fluindo, e as coisas se manifestando livremente na sua vida, naquilo que onde você está, naquilo que você está engajado em realizar. Quarto processo, aí sim nós vamos trabalhar a sua lei da atração, dentro da minha acepção, porque a lei da atração não é só você imaginar as coisas e você vai atrair. Se fosse assim, todo mundo que lê esses livros de autoajuda aí, né, de lei da atração, estava todo mundo rico e famoso e amado, né? Não é assim tão fácil, não é um botão que você aperta e fica. Precisa entender como funciona essa lei da atração, tá? Então, eu ensino como fazer isso, como otimizar isso, criando afirmações e uma dinâmica bem legal, e um segundo exercício de autocontrole para você equilibrar as coisas que afetam o seu corpo emocional. E assim vai. Essa é a mentoria for you, ou seja, mentoria para você em 4 etapas. Vibe Mundial.